Oi! Mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Eu acho ele maravilhoso porque ele é meu, né? Eu espero que você ache ele maravilhoso também. E hoje um quadro diferente que eu vou apresentar pra vocês. Chuchu Diaries. Que a intenção do Chuchu Diaries é poder falar sobre qualquer coisa. As bobeiras, os pensamentos, os acontecimentos recentes, comentar sobre assuntos, trazer opiniões, trazer polêmicas não. Depende. Mas falar sobre tudo. Tudo. Aqui é pra ser esse espaço, tipo um diário mesmo, pra poder falar sobre todo e qualquer assunto. E como é tipo um diário, hoje eu quero trazer pra vocês uma história pra ajudar vocês a me conhecerem um pouco melhor, porque é uma coisa importante pra mim, né? É a história de como eu troquei de faculdade no 8º semestre. Sim, no último período da faculdade. Para contar essa história, eu tenho que voltar, assim, lá pro 3º ano do ensino médio, foi quando? 2019, e aquela coisa, né, 17 anos, terminando a escola. Eu não sei vocês, mas eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, desde criança. Eu sempre gostei muito de estudar, eu gostava de ir pra escola. Eu lembro que, quando eu era pequenininha, minha mãe me contava a história de que quando ela foi me levar pro primeiro dia da escola, ela ficava assim, ai, será que ela vai chorar? Será que ela vai ficar com saudade? Porque minha mãe, a gente sempre foi muito grudadinha, né? Mas, tipo assim, ai, será que ela vai chorar pra ir pra escola? Porque a maioria das crianças chora pra ir pra escola no primeiro dia. Mas eu cheguei lá e falei, tchau, mãe! E fui pra dentro da escola e fui viver. Eu adorava realmente ir pra escola, era muito legal pra mim. Só que no 3º ano, como a maioria dos adolescentes, eu já tava cansada, eu já não aguentava mais. Eu não aguentava mais escola, não aguentava mais estudar. Sendo que assim, eu reconheço que eu tive um super privilégio, né, de ter estudado numa escola que me preparou muito bem para fazer o Enem. Todas as aulas a gente tinha esse preparo para fazer Enem, as matérias, as disciplinas, era tudo assim focado em dar o melhor preparo pra gente para fazer o Enem. Inclusive a gente tinha simulado todo sábado, que também já é outra coisa. A gente tinha todo esse foco, todo esse preparo. Então eu reconheço que eu tive esse privilégio, porém eu já estava assim cansadíssima, eu já não aguentava mais. O que não é nenhuma novidade, né? Porque todo mundo passa por isso. E 3º ano tem o quê? A hora de escolher o que você vai ser pra vida inteira. Aquela brincadeira, já adianto que não foi assim. Com toda a pressão ali do Enem, de escolher uma carreira, eu também fiquei naquela coisa, né? Ali meio perdida. Eu lembro que não tinha, assim, um caminho muito claro pra mim. Quando eu tava no 3º ano, eu tava meio... não sabia muito o que eu queria fazer. Eu sabia das coisas que eu gostava, né? Das matérias que eu era boa, dos assuntos que me interessavam. Mas eu não tinha, assim, um caminho muito claro. Tipo, ai, quero fazer esse curso. Não, mentira. Por uns bons meses eu achei que eu ia fazer relações internacionais. Tipo, eu tive esse surto que eu queria, porque queria fazer RI. Porque, assim, na minha cabeça, fazer relações internacionais era falar inglês e conhecer pessoas não, tipo, fazer intercâmbio e falar com gringo, sabe? Isso que era relações internacionais pra mim, só que obviamente não é. Como assim relações internacionais não é beijar gringo? Era eu, nessa época. Falar inglês com os outros, eu achava que ia trabalhar numa multinacional, de preferência a L'Oréal, porque eu achava que eu ia trabalhar lá na L'Oréal, no setor de relações internacionais, que eu nem sei se existe, que eu ia falar com gringos sobre maquiagem. Eu achava que relações internacionais era ter um canal no YouTube, sabe? Óbvio, às vezes era isso que eu queria mesmo, porque eu tô aqui, né? Mas enfim, eu tive assim, esse surto das relações internacionais, mas ele durou pouco, porque eu tinha muito na minha cabeça que quando eu fizesse faculdade, eu queria fazer faculdade numa universidade específica. Eu não sabia o curso que eu queria fazer, eu não sabia o que eu queria estudar, mas eu sabia aonde eu queria estudar. Eu queria estudar na UF. E aí eu fui pesquisando, eu fui falando com algumas pessoas e depois, na prática, eu descobri que realmente era assim, que o curso de Relações Internacionais na UF, ele era mais focado em diplomacia e essas áreas que não tinham nada a ver com o meu interesse na hora que eu queria. Então eu falei assim, acho que não vai dar. E aí eu já meio que excluí essa ideia da minha cabeça. Então, nesse ponto, eu tava sem perspectiva do que eu ia fazer na universidade. Um belo dia, eu e a minha família, a gente foi num almoço na casa de amigos, assim, da família.
E lá tinha uma menina que também já era conhecida nossa de muitos anos, assim, amigos desses amigos que viraram nossos amigos também. Então, assim, era uma menina que eu já conhecia há muitos anos. E a gente conversando, ela tinha acabado de entrar na faculdade, porque ela é um ano mais velha do que eu. Então, eu ainda estava no terceiro ano, ela tinha acabado de entrar na faculdade. E ela estava fazendo o curso que até então eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que era Biblioteconomia e Documentação. Eu, como boa leitora, que sempre fui desde criança, até quando eu não sabia ler, porque eu era incentivada pela minha mãe, assim, ela me dava livrinhos, desde criança eu sempre gostei muito de ler. Quando eu ouvi Biblioteconomia e Documentação, eu falei, peraí, é isso. Biblioteconomia, biblioteca, livros, com certeza é um curso sobre livros. Eu adoro ler, então é isso que eu tenho que fazer da minha vida, não é? Certo? Errado. 4 anos depois eu descobri. Mas assim, ela me contou ali o que era Biblioteconomia e Documentação, ela tinha acabado de entrar, ela falou um pouco do curso, eu achei legal, achei interessante, e eu fiz assim, joguei no Google rapidinho depois, quando eu cheguei em casa, Biblioteconomia, com que pode trabalhar. Foi literalmente isso que eu joguei no Google. E aí eu acho que assim, sendo bem sincera, se você é um adolescente que está prestes a fazer o Enem, não faça o que eu fiz. Faça diferente de mim, tá? Porque eu só joguei no Google o curso e com o que pode trabalhar, eu cliquei no primeiro link, eu li o que estava escrito lá, falei, ah, legal, é isso. Eu fiz o Enem para esse curso. Então, por favor, não sigam o meu exemplo, pesquisem mais, vão mais a fundo, porque às vezes é só uma pesquisa que vai ajudar vocês a não terem que ficar 4 anos no curso errado. Eu fiz essa pesquisa no Google. Falei, ah tá, maneiro, vou fazer. Fiz o Enem. Passei para Biblioteconomia e Documentação na UF, que era a faculdade que eu queria desde pequena. Desde que eu descobri que faculdade era uma coisa e que a UF era uma faculdade, eu sempre quis estudar lá, então eu fiquei super feliz. Até então, passei pro curso que eu queria, na faculdade que eu queria, tava tava tudo certo, tudo maravilhoso. Só que eu falei pra vocês que eu tava no terceiro ano, em 2019, né? Qual que é o ano que vem depois? Pois é, 2020. Pandemia, caos, o mundo inteiro fechado, todo mundo de isolamento. É claro que assim, não quero comparar a coisa, né? Óbvio que eu ter entrado na faculdade no ano da pandemia e não ter feito o início da universidade da maneira que eu deveria ter feito foi o menor dos problemas do mundo, literalmente. Mas naquele momento, tipo, isso era o meu mundinho, sabe? E quando eu passei pra faculdade, eu tava muito animada. Eu queria muito entrar na faculdade, eu queria muito viver a faculdade, ir pras festas, pras caloradas, sabe? Eu tava nessa fase da minha vida, sabe? Isso foi meio que um balde de água fria. Eu fui um mísero dia na faculdade, conheci 5 gatos pingados, inclusive uma das pessoas que eu conheci nesse primeiro dia é minha amiga Luísa, que tenho amizade com ela até hoje, inclusive. Ela foi quem me apresentou para as outras 2 amigas que eu fiz de biblioteconomia, assim, eu só tinha 3 amigas. E elas estão aqui comigo até hoje. Divas. Comunicadoras. Paraná, paraná, tudo aconteceu, pandemia, mundo fechado, nananã. Mas eu tava na faculdade. De primeira, eu fui lá, fiz a minha matrícula, fiz tudo que precisava fazer. Fui presencial para ter um dia lá de integração, onde a gente ia conversar, meio que aprender como funciona e tal, porque as pessoas, os veteranos, eles ensinam um pouquinho pros calouros, né, para não ficar ninguém muito perdido lá. Então eu tive esse dia de conversar com o pessoal, conhecer as pessoas, e depois fechou tudo. Pandemia, isolamento, quarentena, ninguém saía de casa, nada acontecia no mundo. E aí, o primeiro semestre que eu deveria começar a faculdade, não teve. A faculdade só começou no segundo semestre de 2020 e era online. Pra mim foi realmente um balde de água fria. Eu não queria de jeito nenhum ter aula online. Eu até, assim, isso é meio um miquinho. Miquinho nada, eu gosto dessa música, ela é engraçada. Eu fiz um trap. Olha pra minha cara de trapper. Eu fiz um trap chamado Eu Odeio Aula Online. Se eu conseguir achar, eu boto pra vocês. Olha só, eu vou mandar o papo, porque isso aqui já tá enchendo o meu saco. Eu quero ver
os meus amigos. Por favor, parem de ter coronavírus. Só uma partezinha que eu também não vou entregar essa pérola de graça. Foi assim, uma das doideiras da pandemia, porque na pandemia tava todo mundo maluco. Eu cortei franja, eu fiz trap, Gente, foi uma loucura. A pandemia foi realmente uma loucura na vida de todo mundo. E na minha não foi diferente, porque, né? Aí, começa a aula online. As aulas da faculdade, no primeiro semestre, tudo online. No segundo semestre, tudo online. E eu lembro que isso foi se estendendo. Já tinha passado bastante tempo, porque eu já estava fazendo estágio numa empresa. E eu lembro que eu já estava indo presencial pro estágio. Então as coisas já estavam melhores, sabe? Já podia sair na rua, porque eu não furei quarentena um minuto. E eu tenho orgulho de dizer isso. Não furei mesmo a quarentena. Então eu lembro que eu já estava indo pra rua, então já estava liberado. Devia ter sido finalzinho de 2021, meados para final de 2021. E eu lembro que depois desse tempo todo que eu fiquei online, eu queria ficar online pra sempre. Pô, aquela animação de ir pra faculdade que eu tinha no início, quando eu tinha acabado de passar pra faculdade, ela já tinha sido completamente, assim, aniquilada. Ela não existia mais. Eu não queria ir pra faculdade de jeito nenhum. O que por si só já devia ter sido um sinalzinho ali pra mim, né? Mas eu não tava com essa cabeça aí, eu não tava entendendo as coisas. Eu lembro que, assim, as aulas eram tranquilas, eram legais. Tinha aulas, claro, que eu gostava mais do que as outras. E tinha umas que eu fazia, assim, meio só porque precisava fazer. Mas era isso, né? Só que, assim, eu tava muito ali naquele meio termo, naquele não chove, não molha, sabe? Eu fazia, mas não tava 100% feliz. Eu tava incomodada, mas não 100% incomodada. Então, tipo assim, as aulas, as matérias me incomodavam, mas não o suficiente para eu fazer alguma coisa naquele momento. E também eu até que gostava, mas não o suficiente para estar super feliz e completa naquilo ali que eu tava fazendo com a minha vida. Mas uma coisa já não tava muito bem, já não tava muito certa, sabe? Algum pouquinho de sentimento eu já tinha disso. Tipo, pô, não era pra ser diferente, não era pra eu estar amando o meu curso que eu tanto quis fazer, sabe? É claro que também, disclaimer para qualquer outra pessoa que esteja agora entrando na faculdade, mesmo que você entre pro curso que você ama, pro curso dos seus sonhos, sempre vai ter alguma coisa, algum professor, alguma matéria, algum trabalho que você não vai gostar. Óbvio, não dá pra ser 100% amor. Mas tinha alguma coisa errada, sabe? Não tava clicando. Aí passamos para o momento em que a faculdade não deixava mais ter nenhuma disciplina online. Porque eu arrastei as disciplinas online, eu lembro disso. Porque durante a pandemia eu já estava assim, cansada. Então, eu confesso que teve semestre que eu peguei uma disciplina, 2 disciplinas, 3 disciplinas. Então eu tinha arrastado um pouco. Então, quando voltou presencial, eu consegui pegar algumas matérias que ainda eram ofertadas online. Só que quando isso acabou, eu fui obrigada a ir para a faculdade. Literalmente, eu não tinha outra escolha. E assim, esse foi o estopim da coisa, sabe? Ir pra faculdade presencial foi um martírio na minha vida. Eu detestava. E eu lembro que eu acho que eu fiquei 2 semestres indo presencial. O primeiro, que foi o que eu fui completamente obrigada a ir, na força do ódio mesmo, eu ia só porque eu era obrigada a ir. Não tava gostando das aulas. Teve uma matéria que eu literalmente larguei, porque era uma matéria tenebrosa. Eu não lembro agora o nome, mas eu lembro que era sobre ficha. Sabe quando você vai na biblioteca e tem a ficha lá do livro e tal? Era uma matéria horrível, que eu lembro que a gente tinha que gravar tudo que ia na ficha, tipo ponto, vírgula, traço, não sei o que. A gente tinha que gravar isso tudo de cabeça e era uma coisa horrível. Horrível, 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 horrível. Eu lembro disso assim, certo, mas eu não lembro direito o nome da matéria. Também não vai fazer diferença pra vocês. Pra essa história também não. A única coisa que me deixava mais feliz era porque eu ia e via as minhas amigas e a gente ficava conversando a noite toda. Porque sim, nessa época eu trabalhava e aí ia pra faculdade à noite ainda. Ficava cansada, e isso também já ia adicionando ali na pilha do não estou feliz. Aí a gente passa pro próximo semestre, que era 2023? Não. Ai, gente, não lembro. Eu não vou lembrar a data. Eu falei pra vocês, né, que eu não ia lembrar a data direito. Mas já estava fazendo 4 anos que eu estava na faculdade. Cronologicamente, eu estava no 8º período. Na conta normal das coisas, eu deveria estar finalizando a faculdade, fazendo TCC, pronta para me formar, né? Só que, na real, eu não estava. Faltava metade ainda da carga horária para eu terminar. E eu não estava feliz, não estava gostando. E aí,
nesse fatídico dia, eu e as minhas 3 amigas, a gente tava lá na aula e a gente passou a aula inteira, eu lembro disso perfeitamente, a gente passou a aula inteira reclamando, falando, eu quero largar esse curso, vamos largar a faculdade e começar um podcast? A gente ficou a noite inteira falando sobre isso. A gente até criou conta pro podcast, a gente fez tudo. A gente levou essa ideia, assim, muito firme. Ele ainda não existe, mas um dia ele ainda vai existir, ó. Vocês não vão correr de mim. Mas o que importa de verdade é que esse dia foi muito importante porque eu realmente levei a sério. Depois dessa aula, eu cheguei em casa e falei, não, eu não aguento mais, eu não aguento mais fazer esse curso. Eu preciso trocar, não tem nada a ver comigo. Porque na prática, assim, por isso que eu falei lá no início, pesquisem antes de só fazerem uma prova e passarem sem informações muito mais profundas. Porque assim, eu não pesquisei o suficiente sobre o curso que eu estava entrando. Então, as aulas que eu estava tendo, eu não estava gostando. O direcionamento da coisa não estava legal, não estava me fazendo feliz. E também não era, de fato, uma coisa que estava conversando tanto comigo quanto eu achei que iria, sabe? Então, por isso que eu falo, pesquisem mais, pesquisem bem a fundo. Porque é muito importante, é uma coisa óbvia, né? Mas é uma coisa óbvia que eu não fiz. Então, pode ser que alguém também não faça. Então, eu já tô deixando essa dica aí. Porque não tava legal, não tava me fazendo feliz, eu não tava conseguindo. E eu não iria conseguir seguir dali. Cheguei em casa e fui pesquisar sobre TRM. Eu já tinha escutado falar dessa prova, que é transferência, reingresso, mudança de curso. Que foi exatamente o que eu fiz, a prova para mudar de curso. Pesquisei sobre a prova, vi o que tinha que fazer, quando eram as inscrições, quando chegou o tempo, me inscrevi. Falei, não, eu vou fazer e eu vou passar. Fiz a prova, passei. E assim, foi uma troca que eu faria de novo, com certeza. Se eu voltasse no tempo e alguém me falasse, olha, você vai ter que fazer 4 anos de faculdade numa coisa que você não vai gostar, e depois de 4 anos você vai trocar, eu faria de novo. Porque agora eu realmente sinto que eu tô estudando uma coisa que eu gosto, uma coisa com que eu posso construir uma carreira que eu realmente me sinta feliz e realizada. Tudo isso, pra quê? Por que eu tô contando essa história? Primeiro porque aqui é o Chuchu Diaries e aqui é só pra gente falar de várias coisas mesmo e desabafar e contar e conversar e trazer coisas e assuntos. Mas também porque eu sinto que essa história pode ser uma oportunidade de aprendizado pra alguém aí. Porque tem coisas que realmente precisam acontecer para que coisas melhores aconteçam. Às vezes a gente pode estar passando por algum período difícil, complicado, ou por coisas que a gente de fato não tá gostando, não tá se sentindo bem. E talvez seja um combustível para que a gente chegue em outro lugar. Tem coisas que acontecem para ensinar pra gente através do contraste. Por exemplo, eu tava lá na faculdade, eu não tava gostando, eu nem mencionei isso, eu até fiz um estágio nesse curso também, eu fiz outro estágio, era na coordenação de bibliotecas, né, então, tipo, tinha tudo a ver com biblioteconomia. E até esse estágio foi importante para mim, porque lá eu conheci outras pessoas, fui saber mais do meu curso atual. Por lá também, por causa de pessoas que eu conheci lá, que foram super importantes nesse caminho. E assim, tudo que aconteceu precisava acontecer para eu chegar nesse momento, para eu chegar nessa realização e para eu chegar e fazer o que eu precisava fazer para mudar realmente a vida, né? Porque se eu continuasse naquele curso, sabe-se lá o que eu estaria fazendo agora. E hoje em dia eu estou estudando uma coisa que eu gosto, o que eu faço é um curso de comunicação, eu amo comunicação, sempre amei. E talvez se eu não tivesse visto o que eu não gostava, o que eu não queria, eu não estaria tão certa daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero pra minha vida hoje em dia, sabe? Então fica aí o conselho que às vezes aquilo que tá mais te incomodando na sua vida pode ser a porta pro seu maior acerto. Então, né? Às vezes vale a pena esperar. Esperar e também tomar as decisões e as ações necessárias. É isso. Eu, na verdade, não tinha nenhuma mensagem, né? Quando eu comecei a gravar esse vídeo, eu não tinha nenhuma intenção dele ter uma mensagem por trás. Mas eu gostei que veio, né? Eu gostei que veio essa mensagem. Tomara que esse vídeo chegue em alguém, pelo menos uma pessoa que precisar ouvir sobre isso. Eu já vou ficar feliz. É isso, amores. Espero que vocês tenham gostado dessa conversinha. Eu quero trazer mais conversinhas, sabe? Outros temas, futuramente também. Eu adoro falar. Se me deixar falando, eu vou falar 5 horas direto. Mas como esse é o primeiro, eu vou poupar vocês.
Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de deixar um comentário também. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, me conta que eu vou ficar muito feliz de saber. Beijo e até o próximo.